Ontem saiu o resultado da ata da reunião do Federal Reserve de 2026, reunião de janeiro. Houve uma mudança surpreendente e vários funcionários do Federal estão acreditando em um aumento de juros. Nós não estamos falando em corte de juros, estamos falando em aumentar os juros. Gente, isso aqui é uma bomba atômica para o mercado de renda variável. Se isso aqui, ó, perceba que aumentou, tá? Hoje, amanheceu, 94,1% do mercado acredita que não haverá corte de juros. Não haverá. 5,9% acredita que haverá. Só que, depois da reunião de ontem, muitos estão falando que se as condições continuarem do jeito que estão, o Fed pode aumentar os juros em vez de diminuir os juros. O que acontece aqui, tá, pessoal? Na reunião de janeiro, os dirigentes do Federal Reserve demonstraram cautela em relação a um possível corte nas taxas de juros, com vários deles sugerindo que o Banco Central poderá precisar aumentá-las caso a inflação permaneça alta. A ata da reunião mostrou que a maioria dos funcionários acreditava que a fragilidade do mercado de trabalho do ano anterior estava diminuindo e que o risco de uma inflação mais persistente permanecia. A posição do Fed pode colocá-lo em desacordo com o presidente Donald Trump, que repetidamente defendeu taxas de juros mais baixas e complica a tarefa do seu indicado para a presidência do Fed, o Kevin Warsh, certo? Além de tudo isso, houve mais cedo a divulgação de dados, né, importantes do mercado. E os números divulgados desde a reunião de janeiro do Federal Reserve sinalizam um crescimento acelerado, uma inflação em desaceleração e um mercado de trabalho estabilizado. O índice de preços ao consumidor subiu modestamente em janeiro, contido pela queda nos custos de energia, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho. Um indicador subjacente, conhecido como núcleo do IPC, que exclui alimentos e energia, avançou conforme o esperado em relação ao mês anterior. O mercado está precificando agora menos cortes ou até mesmo um aumento na taxa de juros. Isso aqui não pode acontecer, tá? A gente vai pegar aqui o calendário, né? O calendário econômico de hoje, lá na investing.com, que é parceira aqui do nosso canal. O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, ele veio 16,3 e a projeção era 7,5, ou seja, veio um dado positivo. Porém, os pedidos iniciais por seguro-desemprego caíram, mostrando que o mercado de trabalho está resiliente. Então, com o mercado de trabalho resiliente, o Federal Reserve foca mais na questão de proteção da economia. Então, se não temos um mercado de trabalho enfraquecido, o mercado esperava 223 mil pontos aqui, 223 mil novos pedidos iniciais por seguro-desemprego, um aumento no desemprego. Como veio abaixo, 206 mil, o Fed entende que esse dado mostra que o mercado de trabalho está resiliente ainda. Mercado de trabalho resiliente, ele favorece a manutenção da estrutura de corte. Por isso que a maioria não acredita em corte para o mês de março, para 18 de março. Então é importante você entender esse balanço do que aconteceu no mercado. Hoje, mais cedo, a gente teve uma disparada do petróleo. O petróleo subiu para cima de $70 mais uma vez. Depois de ele atingir a mínima de $58 no mês de dezembro, o petróleo começou a subir e hoje teve um aumento de 1,83% no preço do petróleo. O petróleo Brent subiu 1,83%. É uma alta importante para o petróleo Brent. E isso motivado pelas tensões lá no Oriente. Muita gente está acreditando, né,
que os Estados Unidos vai atacar o Oriente. Tem um vídeo aqui da Bloomberg que eu vou colocar para vocês verem. There's many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran. The president had a very successful operation as commander-in-chief with Operation Midnight Hammer, as you know, as you just said, totally obliterated Iran's nuclear facilities. The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world, diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump. Os Estados Unidos, ele moveu muita pressão militar para o Oriente, lá para o Golfo. Existe uma expectativa, né? Saiu agora há pouco tempo que o presidente Trump deu um prazo de 10 dias ao Irã. O Trump disse que os Estados Unidos precisam chegar em um acordo significativo com o Irã e, segundo ele, saberemos disso nos próximos 10 dias. Ele também alertou que os Estados Unidos podem ter que ir além se as negociações falharem e que o Irã precisa fechar um acordo ou coisas ruins acontecerão. Trump também afirmou que o Irã não pode ter armas nucleares e alegou que o Oriente Médio está atualmente em paz. Essa foi a declaração que o presidente Trump fez há pouco tempo, hoje, ali por volta das 12h57, certo? O início da tarde dessa quinta-feira. Então, existe um prazo de 10 dias para que os Estados Unidos fechem um acordo com o Irã e um possível conflito seja evitado. Se você olha aqui, né, aquele portal muito conhecido, Mundo Militar, um portal muito conhecido aqui no X, ele tem várias imagens, imagens de 30 minutos, por exemplo, mostrando, né, que como é que está a situação das forças militares dos Estados Unidos, certo? Novamente, a fala, né, do Donald Trump, as questões aí do Prêmio Nobel da Paz. Tem também a reunião do Board of Peace, que o presidente Trump está participando, e foi lá que ele fez o discurso, né? Em relação ao Irã, que deu os 10 dias, tá? Certo? Então, tem muita coisa acontecendo nesse momento, lá nos Estados Unidos, lá na região do Estreito de Hormuz, certo? É importante a gente ficar de olho nisso. O Estreito de Hormuz é um estreito fundamental para o escoamento do petróleo no mundo inteiro. Temos também uma notícia muito importante hoje, mais cedo, uma notícia importantíssima mais cedo, mostrando aqui para vocês dados atualizados da Bloomberg. Os Estados Unidos mobilizam uma vasta força no Oriente Médio, enquanto Trump pressiona o Irã. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão posicionando um vasto contingente de tropas no Oriente Médio, incluindo 2 porta-aviões, caças e aviões-tanque de reabastecimento, dando ao presidente Donald Trump a opção de um grande ataque contra o Irã. O destacamento sugere que Trump está se dando a liberdade de lançar uma campanha prolongada com duração de vários dias em cooperação com Israel. E é algo inédito desde 2003, sem precedentes na história dos Estados Unidos. O aumento da presença militar sinaliza aos iranianos a necessidade de maior flexibilidade nas negociações e um grande ataque contra o Irã corre o risco de envolver os Estados Unidos em sua terceira guerra de escolha no Oriente Médio, desde 1991, contra um adversário mais formidável que os Estados Unidos enfrentaram em décadas, tá? O Irã aí se destaca, né, no comentário aí do pessoal da Bloomberg como o adversário mais formidável que os Estados Unidos enfrentaram em décadas. O Irã, segundo o comentário aí dos jornalistas da Bloomberg, certo? Então temos aí uma presença militar, um prazo, né, um ultimato de 10 dias, uma forte presença militar na região do Golfo e os Estados Unidos preparados para atacar o Irã caso esse ataque, esse acordo não aconteça. Professor, o que vai acontecer com o mercado de criptomoedas? Queda, tá? Se os Estados Unidos atacar o Irã, nós teremos queda no Bitcoin, nós teremos alta no preço do petróleo, nós teremos alta no preço do ouro, da prata. Então, ativos de proteção, nesse momento, vão ficar mais caros. Petróleo, porque o conflito na região do Golfo diminui a demanda, né? Diminui a oferta de petróleo no mundo. Então, por isso que o petróleo está subindo, certo? Sempre que o petróleo está barato, acontece alguma coisa e o petróleo dispara. Isso aí tem sido uma constante na história do petróleo nos últimos anos. O petróleo estava barato, $58 o barril,
e agora 71 dólares e 79 centavos, uma alta de mais de 2% do petróleo nesse momento. O ouro está se segurando ali muito próximo dos 5 mil dólares, ainda em estrutura de topo. Se houver um ataque dos Estados Unidos contra o Irã, esse ouro vai continuar subindo. A prata também está subindo hoje, mesmo timidamente, mas está subindo. E o dólar também avança timidamente, mas também avança 0,21, certo? O que também está subindo hoje? Os títulos de 20 anos e de 30 anos, que são os títulos de dívida longa, subindo 0,17, e os de 30 anos, 0,23. Os títulos, os tilts de cauda longa estão em alta hoje, 0,15 e 0,21. Os títulos de 10 anos estão estacionados 0 a 0. Os títulos de 2 anos, que são os títulos utilizados para financiar as despesas recorrentes do governo americano de curto prazo, eles também estão no 0 a 0. E os títulos de 6 meses também estão praticamente no 0 a 0, 0,01, tá? É necessário que os títulos de cauda longa, os de 20 anos e os de 30 anos, não subam. E aí favorecia um pouco os mercados. Este é o Paulo. Ele sempre comprou suas criptomoedas pelas corretoras tradicionais e pelos bancos. Sempre fez tudo dentro da regra. Mas os apertos fiscais começaram a pesar em 2026. Novas exigências, mais controle, mais monitoramento. Tudo registrado, tudo rastreado. A Receita Federal está de olho. E Paulo começou a se perguntar: até onde vai a mordida do leão? Não é medo, é responsabilidade. Ele pensa no futuro da família. Pensa em segurança. Pensa em liberdade. Foi então que decidiu buscar outra forma de negociar cripto. Uma alternativa mais direta, mais simples. Foi quando encontrou a Libertar BR. Uma plataforma de negociação onde ele consegue comprar mais de 700 criptos com privacidade e segurança. Para fazer o cadastro, é preciso apenas do e-mail e pronto. Paulo poderá comprar até R$6.000 todo dia. Sem curiosos, sem controle e com privacidade. Paulo escolhe como negociar, define as condições, mantém o controle do processo. Negociação feita. Rápida, direta, transparente.